Para falar agora sobre as ações da Febraban em 2025 e a conexão com a COP30, a gerente de sustentabilidade da Febraban, Cíntia Oller Cespedes. Obrigada, Ana. Boa tarde, pessoal. Achei ótimo que eu vou falar depois dos meus colegas do Banco do Brasil e da Caixa, porque eles têm os números mais na cabeça do que a gente. Na Febraban, a gente acaba fazendo muito papel de articulação, de apoio com todas essas iniciativas, mas são eles que são os donos dos recursos, de fato. A gente só ajuda a organizar um pouquinho de forma setorial mesmo, identificar os gaps. Mas falando especificamente de 2025, é um ano fundamental para a gente, principalmente aqui no Brasil, por ser a COP no Brasil, porque está trazendo muita luz para os temas de sustentabilidade, ESG e mudanças climáticas de um modo geral. Mas eu costumo sempre começar falando que esse assunto não vai acabar na COP, né? A COP vai ser um marco super importante, a gente tem que aproveitar esse momento que ela está ajudando a trazer luz para tudo isso, para engajar o máximo de pessoas, empresas, setores que a gente puder, mas ela vai ser um marco e depois a gente precisa continuar implementando, não vai acabar ali, né? Acho que é só o comecinho, na verdade, e a gente tem que aproveitar esse momento para impulsionar. E a Febraban, o setor bancário, de um modo geral, como meus colegas até comentaram, são décadas que os bancos já têm diversas ações relacionadas com as questões sociais e ambientais, diversos projetos específicos, e o setor bancário já é regulado há muito tempo para questões socioambientais. O Banco Central tem a primeira regulação lá de 2008, muito antes de diversos outros setores. Em 2014, teve um outro avanço com o GR-SAC. Em 2021, diversas outras regulações bem focadas, quando eles criaram o hashtag BC Sustentabilidade, com diversas regulações muito específicas, incluindo também a questão climática. Antes era mais social e ambiental, não tanto olhando para risco climático. Em 2021 isso veio bem forte. E o ano passado, outras novas regulações, ou revisões, ou adequações. O pessoal dos bancos sabe muito bem disso, né? A quantidade de regulação que eles já vêm atendendo há bastante tempo. Como se não bastasse a regulação do Banco Central, vem a Febraban com as autorregulações, para dificultar um pouquinho, mas, na verdade, é para impulsionar, porque as autorregulações da Febraban têm um eixo específico do socioambiental, que é justamente para que o setor dê um passinho a mais, né? Além da regulação, além só das boas práticas internas, mas como setor, que isso avance cada vez mais. A nossa primeira autorregulação é de 2014, focada em riscos socioambientais, e foi avançando junto com o próprio Banco Central. Então, conforme eles vão revisando, a gente revisa também para colocar mais requisitos. E tem uma e tem uma importante também, que é a SARB 26 de 2023, relacionada a desmatamento ilegal na cadeia da carne, que é um marco super importante para o setor bancário demonstrar de forma voluntária esse engajamento no combate ao desmatamento também, numa cadeia super sensível, mas sempre tentando fazer de forma não punitiva aos produtores, mas sim de engajamento, para que todos eles possam avançar. Então, a gente faz muito diálogo com esses outros atores também, e acho que a Febraban tem um papel bem importante de articulação com os bancos, entre os bancos, e com os bancos com esses atores também, para que todo mundo consiga avançar conjuntamente. Fora a questão das regulações e autorregulações, a gente tem uma série de iniciativas internas para desenvolvimento de guias, de estudo, tudo relacionado com sustentabilidade, mudanças climáticas, a taxonomia verde, que o pessoal comentou, que ajuda nesse monitoramento da quantidade de recurso e para onde está sendo monitorado. A Febraban tem a taxonomia verde de 2014. Agora, com a taxonomia sustentável brasileira, a gente vai adequando a nossa também para ir evoluindo, né? Para ter esse diálogo. A gente não quer que tenha dados paralelos, mas sim que eles se conversem. E aí a gente tem atuado muito perto do Ministério da Fazenda, nas recomendações, nas contribuições para o desenvolvimento da taxonomia também, que vai ser uma ferramenta fundamental para o direcionamento desses recursos. Quando a gente fala aquele famoso relatório referente à COP,
que é 1,3 trilhões que a gente vai precisar de dólares, né, nem reais, né, que a gente vai precisar para fazer a transição. Onde que a gente vai arrumar tudo isso? Como que a gente vai saber que está indo para o lugar certo? Então, a taxonomia ajuda nisso também. E a gente tem os grupos de trabalho, um exemplo que o Moreno comentou, a gente faz essas discussões. Um deles, mais recente, de 2025, é sobre emissões financiadas, porque para o setor bancário isso é de extrema importância para saber para onde que o recurso dele está indo e onde que ele está contribuindo com as emissões para daí conseguir estabelecer as estratégias de descarbonização. Um outro grupo que a gente criou esse ano também foi da implementação da IFRS, S1 e S2, porque a divulgação dessas informações relacionadas aos riscos climáticos também vai ser de extrema importância nessa questão da captação de recurso, principalmente estrangeiro. A gente fala muito de ser só materialidade financeira e por que não a de impacto, mas é justamente por isso. Quando a gente associa a questão do risco, ninguém vai colocar um dinheiro sem saber o risco que ele está assumindo. Por mais que o risco seja grande, ele precisa saber para ele decidir para onde que ele vai colocar esse recurso, o volume, qual é o risco assumido. Se ele nem tem essa informação, ele não vai fazer nada com aquele recurso. Então, por isso a importância de conectar tudo isso, as emissões, o mercado de carbono, o IFRS, a taxonomia, tudo isso se conversa, de certa forma. Parece que é um monte de sopa de letrinha solta por aí, mas, no fim, tudo isso está conectado, de certa forma, e tudo isso está relacionado com as finanças sustentáveis. O que a gente tem feito é, pensando na COP e esse ano de 2025, como eu comentei no começo, né, dessa importância da gente aproveitar o momento para dar luz, e como o setor bancário já tem feito muita coisa, o nosso objetivo é mostrar o que a gente já construiu até aqui, aproveitar para engajar mais pessoas, tanto do setor bancário dentro dos bancos. Por exemplo, a gente está fazendo uma capacitação junto com a IFC e Febraban. Hoje foi a primeira, inclusive, quem trabalha nos bancos sabe, que a gente desenvolveu essa capacitação, começando hoje, vai até outubro, mensalmente, com encontros de temas específicos, que não é só para o pessoal que trabalha com sustentabilidade. A gente quer engajar o pessoal de riscos, o pessoal de negócios, o pessoal de controladoria, todo mundo que, de certa forma, vai estar envolvido nesse contexto para que eles entendam o que a gente precisa fazer, por que a área deles também é importante. E esse é um dos engajamentos que a gente tem feito, relacionado um pouco com a COP, mas, como eu comentei, não é só isso. Nosso trabalho vai continuar depois. Uma outra iniciativa, a gente desenvolveu junto com a Ambima e com a CNSEG, pensando no setor financeiro como um todo, uma jornada rumo à COP, que também envolve workshops para os nossos associados, de diferentes áreas dos associados, justamente para engajar nessas temáticas, né? E aí essa é mais focada em clima também. A primeira foi o mês passado, junto com a Ambima e CNSEG, com mais de 400 participantes. Então, o pessoal está, de fato, curioso, quem não é de sustentabilidade, querendo aprender, então a gente tem que aproveitar tudo isso mesmo. E aí, voltando um pouquinho para fazendo essa conexão com a COP, né, e o que a gente tem feito ao longo do ano, e para não parar ali, é que essas capacitações, o pessoal vai precisar saber o que vai continuar sendo feito. Os reportes do IFRS, tudo isso que a gente está falando, estão só começando. Então, a gente tem muito trabalho pela frente ainda para conseguir esse 1,3. A gente vai precisar do recurso externo, interno, público, privado, e a gente precisa do dinheiro bom para o projeto bom. Todo mundo tem um monte de projeto e fala que falta recurso, e todo mundo tem um monte de recurso e fala que não acha projeto. Então, é nesse gap que a gente precisa trabalhar. É nessa hora que a gente junta todo mundo para entender, o seu desafio é só seu? Será que é dele também? O Ecoinvest é um ótimo exemplo, que deu super certo. O primeiro leilão, o segundo já está para acontecer. A gente ajuda nesse engajamento também. Tem dúvida? É só sua? É de todo mundo? Vamos reunir ali com o pessoal do Tesouro, esclarecer, para conseguir engajar cada vez mais e fazer dar certo. Esse é um exemplo de instrumento financeiro.
tem outros, a plataforma BIP também, que tem justamente essa intenção de conectar o projeto com o recurso. Então, a FEBRABAN sempre abre as portas para o pessoal fazer as apresentações para que os bancos conheçam a fundo, tirem as dúvidas e participem de fato, porque a gente vai precisar de muitos mais desses instrumentos para conseguir fazer com que isso dê certo. Seguindo o exemplo do meu colega Moreno, eu também fico à disposição, se vocês tiverem iniciativas, quiserem trocar informações específicas, a gente fica também à disposição para ouvir vocês. E a FEBRABAN tem esse papel de escuta também para conseguir levar para o setor e a gente trabalhar junto. É isso, pessoal. Muito obrigada, Cíntia.